Queridos, boa noite, graça e paz. Que noite especial, que noite linda. E é tão bom fazer parte da família da fé e poder viver esse momento com nossos filhos, amém? O nosso coração está muito feliz, muito grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito na vida dos nossos filhos. Queridos, e antes de entrar no nosso texto, eu só queria trazer rapidamente algumas informações da congregação ali na cabeceira do Carneiro. Graças a Deus o trabalho tem ido muito bem, o trabalho tem avançado, as crianças têm sido cada vez mais evangelizadas naquela região, o trabalho com as mulheres tem avançado e nós estamos tendo nesses dias alguns mutirões para melhorarmos ali o templo do Senhor, para que a gente possa ter a nossa festa sábado e domingo muito linda e especial naquele lugar. Então você só tem mais uma vaga, então aproveite, que a noite vai ser linda naquele lugar. E nós temos trabalhado ali junto com os irmãos, louvado seja Deus, e o Evangelho tem sido pregado, não só na cabeceira, mas a cabeceira tem sido um ponto para a evangelização de outras comunidades. Por exemplo, os jovens da cabeceira, nós temos todos os meses uma viagem para a comunidade de Beira Rio, uma comunidade igual nós estamos plantando uma nova igreja ali. E para a glória de Deus, no segundo semestre, se o Senhor assim permitir, nós estaremos dando início ali à construção de uma nova igreja naquele lugar. E a comunidade ali tem não só alcançado a região, mas também tem focado nessas outras regiões. Tivemos agora recentemente uma viagem para outra comunidade ribeirinha, chamada Bom Jesus, com um grupo de jovens daquela comunidade, da nossa igreja. Tivemos a viagem também para a comunidade de Monte Oreb. Então a igreja ali na cabeceira tem alcançado várias outras comunidades. E se o Senhor Deus nos permitir, o nosso objetivo é termos mais igrejas plantadas naquele lugar. E a igreja Alphaville faz parte diretamente de tudo que tem acontecido ali. A Por Amor tem feito parte de tudo aquilo que tem acontecido naquele lugar. Amém, queridos? Queria que você abrisse a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, do verso 12 ao verso 17. Conta-se certa vez que Agostinho de Hipona, quando ele conheceu ao Senhor Jesus, e ele estava andando pela rua, ele topou uma mulher que fazia parte da sua vida antiga, ou fazia parte do seu passado pecaminoso, digamos assim. E Agostinho, ele andava e essa mulher gritava: Agostinho, sou eu. E ele não parava, ele continuava andando e aquela mulher gritava: Agostinho, sou eu. E ele não parava e aquela mulher ia atrás dele e gritando: Agostinho, sou eu. Até quando ele parou e falou: eu sei, mas não sou mais eu. E interessante, irmãos, que quando nós olhamos para essa história, nos traz muito à memória aquilo que o apóstolo Paulo quer nos trazer no capítulo 8, que é o texto que nós iremos ler no dia de hoje. Porque nós entendemos com o apóstolo Paulo que o evangelho ele não só melhora o homem, mas que o evangelho ele transforma a vida do homem. E Agostinho, quando ele se refere ali dizendo, não sou mais eu, ele está ali dizendo, eu não faço parte mais daquela vida pecaminosa que eu vivia lá atrás, antes de conhecer Cristo Jesus e ter a minha vida transformada e regenerada por Cristo Jesus. E Romanos capítulo 8, do verso 12 em diante, diz o seguinte, acompanhe comigo. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém, queridos? Interessante que a carta aos Romanos, sem dúvida, é uma das exposições mais teológicas e profundas do apóstolo Paulo.
O apóstolo Paulo ele apresenta o evangelho de Cristo Jesus de uma forma sistemática, mostrando a condição pecaminosa do homem, a justificação pela fé e a união com Cristo que nós temos e os feitos que são gerados em nossa vida através da redenção na vida de alguém que já reconheceu Jesus como seu Salvador. E o capítulo 8, especificamente, ele ocupa um lugar muito especial dentro desta epístola. Muitos teólogos chamam como o pico dos Alpes da teologia paulina, porque no capítulo 8, Paulo ele apresenta a vida no Espírito, a segurança na salvação e também a glorificação futura dos santos. E logo no versículo 1, o apóstolo Paulo ele inicia a sua dissertação com uma declaração muito forte, muito importante, porque ele vai dizer agora, pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, do capítulo 1, do versículo 1, ao versículo 11, ele vai aqui enfatizar a obra do Espírito Santo na redenção e na habitação dentro daquelas pessoas que já reconheceram Jesus como seu Salvador. E do versículo 12 ao 17, que é o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo ele mostra de uma forma prática as implicações e as relações com essa nova vida que nós temos em Cristo Jesus. E quando nós olhamos para o verso 12 e o verso 13, uma das implicações que nós podemos ver de cara, através da dissertação do apóstolo Paulo, que Paulo vem falar de um novo compromisso. Acompanhe no verso 12 que o apóstolo vai dizer: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Interessante, irmãos, que quando o apóstolo Paulo ele fala assim, pois, o apóstolo Paulo ele está fazendo uma ligação direta do capítulo 8 com o capítulo 7. Porque no capítulo 7, o apóstolo Paulo ele vai mostrar essa luta do homem contra o pecado e essa incapacidade do homem vencer o pecado sozinho ou por conta própria. No próprio verso 19, ele vai declarar: o bem que eu quero fazer, eu não faço. E lá no versículo 24, ele vai dizer: quem me livrará do corpo desta morte? E então, no capítulo 8, o apóstolo Paulo traz a resposta para esse grito de desespero desse homem que vive fazendo a vontade da carne, desse homem que vive conforme as paixões do mundo e desse homem que não consegue vencer o pecado por sua conta própria. E no capítulo 8, o apóstolo Paulo traz de uma forma muito especial a resposta, trazendo a vitória, ela só vem através do Espírito Santo de Deus. Antes, irmãos, no capítulo 7, o pecado dominava, mas agora, no capítulo 8, Cristo Jesus, ele habita no crente e é ele que nos dá a vitória sobre a carne. E quando Paulo diz que nós não somos mais devedores, a ideia aqui, Paulo traz uma responsabilidade espiritual. Porque antes da nossa conversão, nós éramos escravos da carne. Nós vivíamos guiados pela velha natureza pecaminosa e fazíamos tudo aquilo que não agradava ao Senhor Jesus Cristo. E se você já leu Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, o apóstolo Paulo ele faz questão de declarar ali que o homem vivia segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza inimigo de Deus. Era assim que esse homem vivia antes de conhecer Cristo Jesus. Mas agora, meus irmãos, em Cristo Jesus, nós fomos libertos da escravidão. O cristão não vive mais debaixo do domínio do pecado, mas agora o cristão ele vive debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. E o que o Paulo está dizendo de uma forma muito prática e direta no verso 2 é o que? Olha, vocês não são mais devedores da carne, vocês não são mais obrigados a pecar, e vocês não são obrigados a viver acomodados com o pecado. Mas no momento que vocês não são mais condenados, no momento que vocês não estão mais debaixo da condenação da lei, da ira de Deus, para aqueles que desobedeciam a lei, os preceitos e os mandamentos de Deus, automaticamente vocês não têm mais uma obrigação com a carne, com a velha natureza. Vocês estão libertos em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo de uma forma muito, muito prática.
Irmãos, porque nós temos que entender que quando nós passamos por um processo de regeneração, a regeneração ela não elimina de cara ou completamente o pecado. Mas a regeneração, ela quebra o domínio do pecado. Nós ainda somos pecadores, mas nós não somos mais escravos do pecado. Não é o pecado que dita as regras mais na nossa vida. Não é a velha natureza que dita as regras mais na nossa vida. Não é o velho homem que fala mais alto. Mas agora quem fala é o Espírito Santo de Deus. É muito interessante que lá na cabeceira do Carneiro nós temos um jovem chamado Gilson. Ele é da comunidade do Guajará. E o Gilson, eu tive o privilégio de batizá-lo ano passado. E o Gilson, depois que ele entendeu o Evangelho, ele começou a fazer o discipulado, foi para o batismo, e ele namora com uma jovem da igreja chamada Sabrina, uma bênção na igreja. São um casal que trabalha muito ali na igreja da cabeceira do Carneiro. E em uma conversa com o Gilson, ele falou assim: pastor, interessante, o meu pai, ele falou para mim assim: filho, você está namorando com essa moça, então pega essa moça e bota logo dentro de casa e pronto, e final. E ele falou assim: mas pastor, agora que eu entendi o Evangelho, eu não quero fazer assim. Eu quero fazer de uma forma certa. Eu quero namorar, eu quero noivar, eu quero pedir ela em casamento para a família, e eu quero casar, e eu quero construir uma família com ela. E eu quero servir ao Senhor com ela, pastor. Porque antes de ser batizado, antes de entender o Evangelho, eu não tinha essa perspectiva. Mas agora não. Eu não vivo mais como antes. Agora eu vivo numa nova novidade de vida. Queridos, nós não somos mais escravos do pecado. E o que o Gilson está dizendo de uma forma muito prática é o quê? Eu não tenho mais obrigação de viver como eu vivia, dominado antes pela velha natureza. Agora não, as minhas obrigações agora são com Cristo Jesus. E eu preciso viver, me comportar, agir, me relacionar conforme a palavra de Deus. Esse é o entendimento que o Evangelho traz. Por isso, irmãos, nós como verdadeiros cristãos, nós não podemos tratar o pecado como algo normal. A nossa luta diária, nós temos uma luta diária com o pecado, e nós não podemos baixar a guarda. E nós não podemos olhar para o pecado como se fosse algo natural. Não, queridos. Para o cristão, todas as vezes que nós pecamos, esse pecado deve gerar um peso. Por quê? Porque o cristão não pode pecar de uma forma deliberada. Porque o cristão não tem mais a sua vida governada pelo pecado. E por isso, todas as vezes que nós tivermos a oportunidade de pecar, nós temos que dizer não. Porque, irmãos, quando nós entendemos que o pecado é normal e nós ainda podemos viver da maneira que nós vivíamos antes, isso é muito perigoso. E isso traz uma evidência muito forte de que realmente nós não fomos pessoas que passamos por um processo de regeneração. Porque aquele que já foi regenerado, ele não tem qualquer tipo de obrigação ou de relação mais com a carne ou com a velha natureza. E aqui eu deixo uma pergunta para você que é cristão. Você tem lutado contra o pecado? Você tem aprendido a lutar contra ele diariamente? E para você ainda que não passou por um processo de reconhecimento de Jesus como seu Salvador, quem governa a sua vida hoje? A carne ou o Espírito Santo? E o apóstolo Paulo continua dissertando, acompanhe comigo no verso 13, falando desse novo compromisso que nós temos. Ele diz no verso 13: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O apóstolo Paulo, ele faz aqui, queridos, ou ele traz uma ideia de dois caminhos. E aquela pessoa que vive segundo a carne, que vive dominada pelo pecado, longe do Senhor, vivendo baseado nas paixões do seu coração, essa pessoa ela está caminhando para a morte. E caminhar para a morte não é só uma morte física,
Mas aqui nós estamos falando de uma morte espiritual, de uma morte eterna, de uma separação de Deus e até mesmo uma condenação no lago de fogo. É esse tipo de morte que está preservada ou guardada para aqueles que estão vivendo segundo a carne e estão caminhando para a morte. E Paulo, quando ele fala o verso 13, ele não está falando de uma perfeição sem pecado, mas Paulo está nos desafiando a mortificarmos o pecado. Porque ele vai dizer que pelo Espírito mortificardes a carne. E mortificar de uma forma muito prática e direta e objetiva, irmãos, significa combater o pecado, enfraquecer o pecado e matar os desejos da nossa velha natureza. É travar uma guerra constante e diária contra os nossos desejos, nossos pensamentos, as nossas atitudes que não agradam a Deus. E essa luta é uma luta que nós temos todos os dias. Porque quem nos santifica é o Espírito Santo de Deus. Mas para essa santificação, irmãos, acontecer, é exigido uma postura ativa do crente. Resumindo, a vida cristã é uma batalha diária, irmãos. Nós temos que matar um leão por dia para continuarmos vivendo longe da carne. E não nos deixarmos dominar pela velha natureza. E uma coisa interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo traz. Todos nós somos tentados. E sentir a tentação não é o mesmo que pecar. Porque o pecado é quando nós dissemos sim para a tentação. Essa guerra, ela só poderá ser vencida, não é na força humana, mas é no poder do Espírito Santo de Deus. É só através do Espírito Santo de Deus que nós iremos continuar firmes com o nosso relacionamento e com esse novo compromisso que nós temos com o Senhor Jesus, depois que nós fomos libertos dessa condenação, dessa ira de Deus. E Satanás irá nos tentar, irmãos. O mundo irá nos oferecer muitos prazeres. A carne tentará nos derrubar. A batalha é grande, a luta é grande. Mas nós não podemos dizer sim para o pecado. É no poder do Espírito que nós iremos vencer esse pecado. E nós não podemos nos dobrar diante dessa velha natureza. Porque se você não matar o pecado na sua vida, o pecado irá matar você. John Owen, que é um teólogo, ele diz: mate o pecado ou o pecado matará você. Se você não exterminar o pecado da sua vida, esse pecado ele vai ganhar espaço e esse pecado ele vai dominar o seu coração. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo de uma forma muito prática. Uma evidência de uma vida espiritual, irmãos, não é a ausência de luta, pelo contrário. É a presença do Espírito Santo dentro dessa luta que nós travamos diariamente contra o pecado. E o versículo 11, o versículo 12, a ideia do apóstolo Paulo é justamente isso, queridos. Trazer para mim e para você, de uma forma muito prática, as implicações práticas para essa nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus. E a primeira delas é um novo compromisso. E a segunda dessas implicações nessa noite, dessa nova vida, é uma nova identidade. E o versículo 14 ao verso 15 vai falar a respeito disso. E eu queria que você acompanhasse comigo no verso 14. A palavra de Deus diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele começa ali trazendo uma ideia de um novo compromisso ou uma nova obrigação, não mais com o pecado, mas com Deus, com o Espírito Santo, uma ideia de que vocês não têm obrigação nenhuma de continuar pecando, de fazer a vontade da carne, ou de serem dominados pela velha natureza. E ele chega agora e fala: olha, mas tem mais uma coisa, além desse novo compromisso que vocês têm, depois que vocês nasceram de novo e se tornaram nova criatura em Cristo Jesus, vocês têm uma nova identidade. E um dos pontos interessantes do versículo 14 é quando ele diz que todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Isso aqui, irmãos, quebra uma ideia errônea que nós temos muito forte nos dias de hoje, é que todas as pessoas são filhas de Deus, ou que todos são filhos de Deus.
Não, irmãos, segundo o apóstolo Paulo, só aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses sim podem ser declarados filhos de Deus. Em outras palavras, nem todo mundo é filho de Deus. E o apóstolo Paulo, ele aprofunda mais, falando dessa união com Cristo, trazendo uma ideia que o Espírito Santo, ele não só habita, mas é ele que conduz o crente, é ele que guia o crente. E ser guiado, irmãos, pelo Espírito Santo, não é viver esperando impulsos místicos, não é viver esperando a experiências subjetivas desconectadas da palavra, não. O Espírito guia especialmente ou principalmente através da Escritura. Interessante que a nossa confissão de fé de Westminster afirma que o Espírito fala especialmente pela palavra inspirada. O Espírito Santo nos guia, irmãos, através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Os direcionamentos que nós precisamos para vencer a luta contra a carne, elas estão dentro da palavra de Deus, elas estão dentro do Evangelho, e que nós precisamos saber, entender, descobrir e usarmos como armas contra a velha natureza, está dentro da palavra de Deus. E é interessante que o apóstolo Paulo também, ele traz o verbo aqui, guiados, no tempo presente contínuo, trazendo uma ideia que o Espírito Santo, ele nos conduz de uma forma constante, nos ajudando a matar essa carne diariamente. Só que uma observação eu gostaria de fazer nesse texto, irmãos. O Espírito Santo, ele não é simplesmente um instrumento que nós usamos para matar carne. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. E o verso 14 diz que é esse Espírito Santo que nos guia. É esse Espírito Santo que direciona a nossa vida. E nós temos que ter cuidado, irmãos, porque não somos nós que guiamos o Espírito Santo. Não somos nós que conduzimos o Espírito Santo. Certa vez eu li um livro de um pregador, e esse pregador, o título do livro dele era Conduzindo o Espírito Santo. E eu achei interessante, irmãos, porque quando nós olhamos para a teologia paulina, o que o apóstolo Paulo vai dizer é totalmente ao contrário. Ele vai dizer, olha, não somos nós que guiamos o Espírito. É o Espírito que guia você diariamente, constantemente, continuamente, durante a sua caminhada cristã. Ele não é só um instrumento, mas ele é uma pessoa. E essa pessoa conduz o seu povo. E mais uma coisa interessante, irmãos. Algumas pessoas entendem que guiar aqui é o Espírito Santo guiando para você encontrar um trabalho, uma casa, um marido, qual curso de faculdade que eu vou fazer. Irmãos, claro que Deus, ele pelo Espírito e pela sua providência, ele nos guia também dessa forma, mas o texto específico aqui, ele não está falando disso. O texto está falando diretamente de um Espírito Santo que nos guia na nossa luta contra a carne. É ele que nos guia. É para esse tipo de direção que o apóstolo Paulo está falando. Porque sem ele nós não conseguiremos sozinhos. Sem eles nós iremos gritar como o homem caído do capítulo 7 grita. Quem poderá me salvar dessa carne? Mas com ele, nós já não estamos mais debaixo da condenação e nem da ira de Deus. E Paulo continua, irmão, no verso 15, falando dessa nova identidade. Acompanhe comigo o verso 15, Paulo vai dizer, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Irmãos, e daqui nós podemos tirar uma grande verdade. Uma pessoa não pode ser de Cristo sem ter o Espírito Santo de Deus. E o versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizer isso, quando no finalzinho do texto, do verso 9, ele diz, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Então não tem como alguém ser de Cristo se não tiver o Espírito Santo de Cristo. E o mais interessante, irmãos, que o Espírito Santo que habita em nós recebemos ele no momento da nossa conversão. No momento que nós somos regenerados, transformados, que nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, como aquele que perdoa os nossos pecados, como aquele que pode mudar a nossa vida, a nossa história. No momento que nós nos colocamos diante dele e reconhecemos: Pai, nós somos pecadores e nós precisamos da tua graça, da tua misericórdia sobre nós, perdoa os nossos pecados. E eu quero ter uma nova vida em Cristo Jesus. Nesse momento, irmãos, automaticamente nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E nós começamos um processo de regeneração em Cristo. E é esse Espírito Santo que todos os dias ele vai trabalhar para que nós possamos vencer a velha natureza que ainda branda dentro de mim e você. E é isso que o texto vai dizer, que nós recebemos o Espírito. E algumas pessoas têm um entendimento de que nós primeiro nos convertemos e depois recebemos o Espírito Santo. Esse é um pensamento muito perigoso, porque não é bíblico. Porque por mais, queridos, que depois que nós nos convertemos, nós podemos sim provar da plenitude do Espírito Santo. Nós podemos sim provar de um crescimento da nossa fé, de uma maturidade, de uma alegria que é gerada pelo Espírito Santo. Mas no ato da nossa conversão, automaticamente nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E o versículo 15, assim como o versículo 4, ele está falando desse Espírito Santo. Desse Espírito Santo. E uma das coisas interessantes, queridos, que nós podemos tirar desse texto, é que o apóstolo Paulo ele vai dizer, acompanhe comigo no verso, que ele vai dizer que esse Espírito que nós recebemos foi um Espírito de adoção. O apóstolo Paulo aqui, ele traz uma expressão, ou uma das expressões mais profundas do Novo Testamento. Por quê? Porque a adoção, irmãos, é uma das maiores riquezas que nós temos dentro da redenção. Porque na justificação, Deus nos declara justos. Na regeneração, Deus nos dá uma nova vida. Mas na adoção, Deus nos recebe como filhos. Como seus filhos. E historicamente falando, a adoção, ela não traz ou ela não gerava um sentimento muito bom dentro do nosso coração. Muitas vezes, você que tem irmãos, eu tenho 6, né? Hoje são 4, mas nós éramos 6. E às vezes, quando nós estávamos ali brigando entre irmãos, aquelas briguinhas de irmãos, uma das maneiras de nós deixarmos um irmão irritado era dizer para ele: olha, você é adotado, você não é filho do meu pai e nem da minha mãe. Não sei se você já brigou com um irmão assim, eu acho que foi só eu. E eu acho que foi só eu que passei por isso. E interessante, irmãos, que isso tem um começo. Até 1988, a adoção no nosso Brasil, um filho adotado, ele não tinha o mesmo direito de um filho biológico. Mas a partir de 1988, a nossa Constituição, ela muda e ela dá para um filho adotado os mesmos poderes de um filho biológico. Então, todos os benefícios que um filho biológico tem, um filho adotado, hoje ele tem, e isso desde 1988, dentro da nossa Constituição brasileira. E quando Paulo fala que o Espírito que nós recebemos foi um Espírito de adoção, o Antigo Testamento, essa ideia de adoção, você não vê no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, Paulo ele empresta aqui o modelo dos romanos. Porque os romanos, eles tinham um ritual chamado dias lústricos, ou dias de consagração. Quando a mãe dava luz ao seu filho, aquele filho poderia passar 9 dias para receber o seu nome. 9 dias depois, o pai pegava aquele filho, a mãe, perdão, pegava aquele filho, colocava aos pés do pai, e o pai, naquele momento, ele tinha a oportunidade de rejeitar ou tomar aquele filho como seu filho verdadeiro. Resumindo, o pai
de um filho biológico poderia rejeitar aquele filho e falar: não, eu não quero amar esse filho, eu não quero cuidar desse filho, e eu não quero ter responsabilidades com esse filho. Era muito sério isso naquela época. E tinha uma coisa interessante, ou três coisinhas interessantes na adoção romana. Primeira delas, quando um filho romano era adotado, o nome da antiga família era cancelado. Ele recebia um novo nome da família que estava adotando. Segunda coisinha interessante, todas as pendências familiares que aquele filho tinha, aquele filho não tinha mais. Elas deixavam de existir a partir do momento que ele era adotado. As suas pendências com a família antiga eram zeradas. Terceira, o filho adotado, ele era tão herdeiro como o filho biológico ou como o filho natural. O laço adotivo era muito forte. E muitas vezes mais forte do que o laço com o filho biológico. Não é à toa que o apóstolo Paulo pega esse modelo romano de adoção para mostrar a seriedade, a profundeza, a grandeza daquilo que Cristo Jesus fez por mim e por você. Ele pegou pecadores, condenados à morte, e transformou e adotou como seus filhos. E nos deu um novo nome, nos deu uma nova família. E zerou a nossa conta, zerou aquilo que estava no vermelho. E por causa disso nós somos filhos de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando de uma forma muito especial, irmãos. Eu tenho um casal de amigos chamado Léo e Val, eles são lá de Parintins. E durante muitos anos eles tentaram ter filhos, e eles não conseguiram. E ano passado, eu estive em Parintins, pregando em uma conferência missionária. E eu tive a oportunidade de almoçar com eles. E eu lembro que quando eu cheguei, eu vi uma criança no colo, e uma criança já maiorzinha andando dentro da casa. E eu fiquei assim, eu falei: gente, essas crianças crescerem tão rápido. Vocês tiveram ano passado, 1 ano e meio, essas crianças já estão andando e correndo. Irmãos, eles foram me contar a história. Eles contaram: pastor, nós oramos ao Senhor, o Senhor não mandou filhos biológicos, e nós fomos fazer uma visita a uma casa de adoção. E quando nós chegamos lá, pastor, nós olhamos, eu não lembro agora, o nome dos filhos, nós olhamos, é uma bebezinha, uma princesa do Senhor e um príncipe do Senhor. Nós olhamos para eles e naquele momento, pastor, nós escolhemos amá-los. E nós entramos com um processo de adoção. E Deus foi tão bondoso, pastor, que foi tudo tão rápido, e todo o processo já foi encerrado, e eles já estão morando conosco aqui. Irmãos, e quando ele falava isso, irmãos, a lágrima descia aqui no olho. E eu olhava para ele dando comida para aquela bebezinha, para aquela princesa, e eu via no rosto dele a alegria, a emoção, o amor que ele sentia por aqueles filhos. E ele falou: pastor, eles são nossos filhos, por mais que eles não saíram do ventre da Val, eles são nossos filhos, porque nós escolhemos amá-los, e eles são nossos. Queridos, trazendo para um olhar espiritual, pense comigo, você foi adotado, irmão, na família de Deus. Deus escolheu adotar você. Deus escolheu amar você. Não era porque você era bonzinho, não era porque você era bonito, ou não era porque você tinha nada a oferecer. É porque na graça dele, na misericórdia dele, ele escolheu amar você. E hoje você é filho de um pai que te ama, que cuida, que guarda, que protege e que supre todas as nossas necessidades. Se você não tinha uma família biológica, agora você tem uma família espiritual. Se você não tinha um pai biológico, agora você tem um pai que se chama Deus. Você faz parte da família da fé. E o texto ainda vai dizer que pela adoção do Pai, nós, queridos, ainda podemos clamar: Abba, Pai. E Abba, Pai é uma palavra aramaica, bem conhecida de nós, e quando transliterada para o grego e depois para o português, a ideia é de intimidade.
é de paizinho, papai, algo carinhoso. Irmãos, e quantas vezes nós precisamos nos colocar aos pés do nosso pai e clamar papai. A ideia também aqui é de uma criança que está começando a falar, que nós chamamos de balbuciar. Sabe aquela criança, você que é pai, você que é mãe, quando o seu filho está lá, tentando balbuciar as primeiras palavras, papai. É essa intimidade que nós temos com o nosso papai. E é isso que ele fala, vocês foram adotados como filhos. E por causa dessa adoção, vocês podem clamar ao Pai em todos os momentos. E clamar com intimidade. Clamar com alguém que realmente sabe que o Pai está lá presente para cuidar em todos os momentos. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Independente da situação que você estiver, independente daquilo que você esteja passando, lembre-se, aonde você estiver, você pode clamar, Abba, Pai. Porque o nosso Pai, que é Deus, nos adotou. E o próprio Cristo Jesus, no Novo Testamento, ele usa a expressão, e ele clama, Pai, Papai. E nós, como filhos de Deus, nós fomos adotados, irmãos. E o texto ainda diz algo interessante, acompanhe comigo, no verso 15, na parte A, ele vai dizer, vocês não receberam o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Olha que coisa interessante, irmãos. O que Paulo está dizendo é o que? Olha, vocês não receberam um espírito de escravidão. Ele já falou que nós já recebemos um espírito de adoção. E interessante que quando nós olhamos para o Império Romano, queridos, Paulo vai fazer um contraste novamente com o escravo romano. Um escravo romano que vivia ou tinha um espírito de escravidão, ele vivia uma vida de incertezas, de dúvidas, de insegurança. Ele não poderia sonhar, planejar, porque tudo que ele fazia era cumprir aquilo que era ordenado para o seu senhor. E além de tudo, ele nunca seria considerado alguém da família. E o que Paulo está dizendo é o que, olha, não foi esse espírito que vocês receberam. Não, o espírito que vocês receberam é um espírito de um pai que adotou vocês e que deu uma família e o direito de você pertencer a uma família. É esse pai que vocês têm. Vocês não são filhos que vivem atemorizados, filhos que vivem com medo, filhos que vivem com incertezas. Não. Mas agora vocês fazem parte da família da fé. Por isso, irmãos, nós concluímos que o Evangelho não produz servos aterrorizados diante de Deus, mas o Evangelho produz filhos reconciliados com o Pai. E o apóstolo Paulo ainda diz, quando ele continua falando dessa nova identidade, no verso 16, acompanhe comigo. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha que coisa interessante. E mais uma vez, Paulo empresta aqui o modelo romano. Queridos, no Império Romano, quando você queria adotar uma criança, tinha algumas condições para você adotar. Você precisava de 7 testemunhas. E você levaria essas 7 testemunhas até o lugar que você iria adotar. E no momento do ato de adoção, essas 7 testemunhas iriam ali aprovar que realmente você escolheu adotar aquelas crianças. Queridos, o que Paulo está dizendo é o quê? Que para mim e para você sermos adotados por Deus, nós não precisamos de 7 testemunhas. Nós precisamos do Espírito Santo que habita em mim e habita em você. É Ele que testifica que nós somos filhos de Deus. É Ele que comprova que nós somos filhos de Deus. Nós não precisamos de testemunhas assim como o Império Romano precisava. Não, queridos. É o Espírito Santo que comprova, que afirma, que assegura que nós somos filhos de Deus.
É esse Espírito Santo que nos ajuda contra o pecado. É esse Espírito Santo que nos guia, que nos direciona. É esse Espírito Santo que no momento que às vezes você está passando por uma situação difícil, ele está lá dizendo para você, lá no seu íntimo, olha, continua de pé, porque você é meu. É esse Espírito Santo que testifica, que comprova com firmeza que nós somos filhos de Deus. E é esse mesmo Espírito Santo, irmãos, que se faz presente no dia de hoje, nessa noite. E é esse mesmo Espírito Santo, irmãos, que está testemunhando nessa noite que Deus continua adotando filhos, pela sua graça e pela sua misericórdia. Deus continua adotando filhos. Deus continua mudando a história de pessoas. E é interessante, irmãos, que muitas vezes nós passamos por situações delicadas na nossa vida. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis, que às vezes dá vontade de entregarmos os pontos. Mas o mais precioso é ouvir do próprio Espírito Santo, lá no nosso íntimo, ele sussurrando, dizendo, você é meu. Você é meu. Você faz parte da família de Deus. É esse Espírito Santo que testifica, dentro do nosso íntimo, que nós somos filhos de Deus. Queridos, e quando Paulo, ele continua falando sobre essa nova identidade, e Paulo ele está falando das implicações de uma nova vida em Cristo Jesus, e ele vai dizer que depois que nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, depois que nós não estamos mais debaixo da condenação do pecado, lá no versículo 1, Paulo ele vai dizer que nós temos um novo compromisso. E além desse novo compromisso, Paulo vai dizer que nós temos uma nova identidade. E por último, Paulo também vai dizer, irmãos, que agora nós temos uma nova herança. Acompanhe comigo o verso 17, o que a palavra de Deus vai dizer. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Agora Paulo ele chega ao ápice do seu argumento sobre nova vida, sobre não ser dominado pela velha natureza, sobre matar o corpo. Esse corpo que o texto fala é a carne, a velha natureza, a referência ao homem caído, ao homem que vive conforme o pecado, o homem do capítulo 7, que vive em desespero, sem conseguir matar o pecado sozinho, precisando de ajuda, e essa ajuda é só o Espírito Santo de Deus que pode dar. Agora Paulo ele chega e trazendo aqui algo muito precioso, porque Paulo vai dizer que nós, que éramos pecadores, pessoas como lá em Efésios capítulo 2, verso de 1 a 3, ele vai dizer, pessoas que viviam fazendo a vontade da carne, segundo a vontade do príncipe da potestade do ar, pessoas que viviam vivendo as paixões do mundo, pessoas que eram, por natureza, inimigas de Deus. Agora, Paulo, depois que ele diz que essas pessoas foram regeneradas pelo Senhor, Paulo vai dizer, olha, além de vocês terem um novo compromisso, uma nova identidade, agora vocês têm uma nova herança. Porque a herança daqueles que viviam fazendo a vontade da carne é uma herança de morte, de separação do Senhor. E Paulo ele traz agora, de uma forma muito preciosa, uma linguagem escatológica, trazendo uma ideia para o crente, participante da família de Deus. E, queridos, essa herança nós iremos receber. E essa herança, de uma forma muito prática, é a glória, é a vida eterna, é ver novos céus, uma nova terra, e é uma comunhão perfeita com Deus. Qualquer filho, irmãos, por lei, ele é herdeiro dos pais. Herança é um direito adquirido. No momento em que um filho nasce, ele já recebe o direito de ser herdeiro dos seus pais. No momento que nós nascemos de novo,
que nós somos de Cristo, automaticamente nós recebemos essa herança do Senhor. Nós saímos do estado de mortos nos nossos delitos e pecados para pessoas que irão herdar juntamente com o Senhor. Irmãos, e de fato, que coisa preciosa, que coisa especial. Você já parou para pensar como é gostoso saber que nós somos herdeiros do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, daquele que tem autoridade sobre tudo, daquele que é dono de tudo. Nós somos seus herdeiros. E o texto diz que além de sermos seus herdeiros, nós também somos co-herdeiros com Cristo. Isso aqui traz uma verdade muito especial, porque Cristo, ele é o Filho autêntico, o verdadeiro Filho unigênito, o Filho amado do Pai. Ele é o grande herdeiro, desde a eternidade passada. E interessante, queridos, que quando João 3,16 diz que Cristo desceu como Filho unigênito, o único Filho de Deus. Se você vai lá para Hebreus capítulo 1, você vai ver que esse Filho que desceu como unigênito, ele sobe como primogênito, o primeiro de muitos filhos. Porque no momento que Cristo Jesus se sacrificou na cruz do Calvário para salvar a minha vida e a sua vida, para morrer pelos nossos pecados, naquele momento ele deu milhares e milhares e milhares de filhos para Deus. Por isso ele é o Filho amado. E por isso nós seremos co-herdeiros com ele. E o texto ainda continua progredindo, acompanhe comigo. Finalzinho, ele ainda vai dizer que depois de nós sermos herdeiros, herdarmos com Cristo, co-herdeiros com o verdadeiro herdeiro, que é o Filho unigênito, o Filho amado do Pai, o Filho que morreu na cruz do Calvário, o Filho que foi o primeiro. Ele continua dizendo: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Olha que coisa linda, irmãos. E a ideia aqui de sofrer no grego, naquele momento que o apóstolo Paulo estava passando, é um sofrimento contínuo, constante. O que Paulo está dizendo é que ele está falando um pouco dos sofrimentos que ele junto com os irmãos estavam vivendo naquele momento. Sofrimentos com continuidade. E quando Paulo fala de sofrimentos aqui, queridos, Paulo ele vai falar um pouquinho das aflições que ele estava vivendo naquele momento por causa do nome de Cristo Jesus, ou por todas as aflições que ele viveu ou sofreu por causa de Cristo Jesus. Por isso o próprio Paulo, lá em 2 Coríntios 4,17, ele vai dizer que o sofrimento que passamos nessa vida são leves e momentâneos, mas não se comparam com o peso da glória eterna. Queridos, se fosse para trazer para os nossos dias de hoje, os sofrimentos que Paulo está falando aqui, são nossos sofrimentos diários, irmãos. São nossas lutas diárias. São nossas dores. São nossos choros. São nossos mortos que nós enterramos. É esse tipo de sofrimento que Paulo está falando. Paulo está falando dos sofrimentos que ele estava enfrentando, ou que ele enfrentava pelo nome de Cristo Jesus. E Paulo foi o exemplo de alguém que sofreu muito por causa do Evangelho. 2 Coríntios, ele vai descrever de uma forma ali muito prática tudo que ele sofreu por causa do Evangelho. Mas a ideia do apóstolo Paulo é mesmo sofrendo com Cristo, nada disso se compara com a glória que vai vir pela frente. E esses sofrimentos, irmãos, que nós passamos no dia de hoje, esses sofrimentos, eles não se comparam, queridos, com a glória que virá pela frente. E por isso, irmãos, independente do que você esteja passando, independente das dores, das lutas que você esteja passando, continue firme com o Senhor. Continue firme no seu compromisso com o Senhor. Não ande com o pecado. Não se deixe governar pela velha natureza. Você não carrega mais nenhuma obrigação com a carne.
Você não tem mais domínio da carne sobre a sua vida. Independente dos sofrimentos, das lutas, das dores, não abra mão do Senhor, porque esses sofrimentos são momentâneos e passageiros. Esses sofrimentos, eles irão passar. Irmãos, essa semana nós vivemos um drama muito grande. Nós temos um casal de amigos muito especiais, o Daniel e a Duda. Eles são do Rio de Janeiro. O Daniel, ele é produtor musical. Se você já viu um vídeo que foi gravado na aldeia aqui,
de cuidado, de amor aos nossos corações. O Senhor nos adotou, Pai. O Senhor nos tirou da condição de pessoas que eram escravizadas pelo pecado. Nós ainda somos pecadores, mas não somos dominados pelo pecado, Pai. E nós temos o Espírito Santo nos ajudando diariamente, constantemente, continuamente, Deus, contra a carne, contra o pecado. E é esse Espírito Santo, Pai, que testifica, Deus, em nós. É esse Espírito Santo que testifica com o nosso espírito, Deus, que nós somos o Teu Filho, que nós fazemos parte da família da fé, que nós temos um Pai que cuida de nós, que nós temos um Pai que é presente, Deus, e que independente dos momentos difíceis que nós passamos, nós podemos clamar e chamar esse Pai, porque o Senhor estará sempre conosco, Pai. Pai, obrigado, Deus, porque a Tua graça e a Tua misericórdia foi derramada sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é um Pai bondoso e tem cuidado de nós. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor nos tirou, Deus, da escravidão do pecado e nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Obrigado porque um dia o Senhor mudou o curso da nossa vida, o curso da nossa história. E por causa disso, hoje nós podemos afirmar, Deus, com toda certeza, convicção e clareza: nós somos filhos de Deus. E isso foi por causa da Tua graça, Deus, sobre a nossa vida. Que nessa noite, Pai, o Teu nome seja glorificado, Deus, e reconhecido como o único Deus, autor da salvação, Deus, que nós recebemos sem merecermos. Foi uma escolha do Senhor, Deus, e nós somos gratos, Deus, nessa noite. Nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor. Queridos, Deus abençoe a sua vida.